Bom, boa tarde a todos. É com enorme prazer que a gente inicia essa cerimônia de entrega de uma condecoração, de uma homenagem bastante especial ao professor Henrique Krieger, do Departamento de Parasitologia. Essa iniciativa partiu do Departamento de Parasitologia, mas ela é uma homenagem de todo o Instituto de Ciências Biomédicas, em nome da história desse instituto, do papel que o professor teve na nossa história, no nosso instituto, não só na pesquisa, no meio acadêmico, mas eu acho que na construção da identidade da nossa instituição. Então, acho bastante importante que a gente celebre esse momento, embora agora a gente esteja tendo que fazer essa cerimônia de uma forma mais restrita. Nós temos tido outras cerimônias nesse formato, mas a gente quer compartilhar e celebrar esse momento. Então, eu parabenizo o departamento pela iniciativa, pela organização do Arthur, que pensou, né, nesse dia com muito carinho, com muitos detalhes, e ao departamento. Então, eu gostaria de, em nome do ICB, abrir essa sessão. Eu vou começar, não vou me estender, porque eu quero que as pessoas falem e a gente quer ouvir um pouco de todo mundo aqui. Então, vou passar ao professor Jackson e aí a gente dá continuidade a essa cerimônia. Boa tarde a todos, muito obrigado, professora Patrícia. Muito obrigado ao Departamento de Parasitologia, na pessoa do professor Arthur Gruber, professor Karsten, professor Cláudio Durigon, velhos e bons amigos, professor Ernei, professora Marta, professor Alejandro. Um prazer muito grande, muito orgulho, uma honra muito grande de estar aqui como convidado para falar sobre o professor Krieger. O que eu tenho a falar é muito simples e muito importante para mim e que acho que acabou revertendo para o Instituto. O professor Krieger foi, depois de uma história de diretores que não delegavam muito a vice-diretoria, e o professor Krieger me pôs no fogo, me jogou aos leões. E com isso eu aprendi muito. Ele passava responsabilidades e me deixava fazer as coisas, me deixava assinar as coisas, mesmo ele estando aqui, e para que eu pudesse aprender e exercer. Isso foi uma escola de instituto muito grande, uma escola de universidade muito grande, porque eu também ia para o conselho universitário. Então isso me preparou de uma forma muito grande, muito boa e muito importante para enfrentar duas gestões depois, da do professor Brito, a do professor Rui Cury, assumir a direção do Instituto. Então eu acho que isso é uma grande honra. Além de ser uma grande honra, ser amigo do professor Krieger e ter ele como uma pessoa muito próxima. Fomos a Montenegro, eu, professor Ernei, professor Krieger 2 vezes, e fizemos o possível que a gente podia fazer como diretor para o ICB5. Além disso, o senso de justiça, o senso de imparcialidade do professor Krieger é uma das coisas invejáveis. Ele realmente herdou a justiça salomônica, né, de saber exercer com imparcialidade e com justiça na posição de diretor e de docente. E nós tivemos o orgulho também, não posso esquecer disso, que ele passou a ser um professor sênior do Departamento de Anatomia, e isso foi muito bom para nós, ter o professor Krieger entre os docentes sênior, não importa, dentro do Departamento de Anatomia. Foi muito bom tê-lo lá no departamento. Então eu agradeço muito, muito mesmo ao professor Arthur Gruber, ao Karten e a todos que participaram desse convite para que eu pudesse falar e reconhecer o grande valor do professor Krieger para o Instituto de Ciências Biomédicas. Muito obrigado, Krieger. Eu fiz tudo em papel. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, gostaria de agradecer a presença de todos. Neste momento especial, em que iremos apresentar nossa homenagem ao professor Henrique Krieger, ex-diretor
do ICB e ex-chefe do nosso departamento, com a concordância de membro honorário do departamento de parasitologia. Quando ingressei no departamento de parasitologia, o professor Krieger já era professor sênior e, consequentemente, faz difícil comentar algo sobre sua carreira no ICB da USP. Assim, gostaria de passar a palavra para o professor Arthur Gruber, que conhece há mais tempo e esteve presente durante grande parte de sua trajetória. Arthur. Boa tarde a todos, a todas. Senhora diretora do ICB, professora Patrícia Gama, senhor vice-diretor do ICB, professor Carlos Taborda, seu chefe do departamento de parasitologia, professor Carsten Wenger, seu vice-chefe do departamento, professor Cláudio Marinho, professor Ernei Camargo, nosso professor emérito do ICB e da USP, e ex-proreitor de pesquisa da USP, professor Jackson Bittencourt, professor titular do departamento de anatomia e ex-diretor do ICB, professor Henrique Krieger, nosso ex-diretor do ICB, ex-chefe de departamento, atualmente professor sênior no departamento de anatomia. E senhoras e senhores, obrigado a todos pela presença nesse momento, ainda atípico da nossa história. Estamos aqui para prestar uma homenagem ao professor Henrique Krieger. Vamos inicialmente abordar brevemente a carreira do nosso professor. Krieger é filho de imigrantes judeus que se estabeleceram no Paraná. Embora não seja fluente em hebraico, Krieger arranha no Yiddish, dialeto derivado do alemão, que no início do século passado era falado por milhões de judeus ashkenazim, especialmente na Europa Central e Oriental. Para quem a conhece, é uma língua bastante rica, por vezes engraçada, frequentemente contendo expressões de duplo sentido, assim como conceitos sublimes, como abordarei mais para frente. De fato, essa língua condiz muito com o humor tão caracteristicamente judaico do professor Krieger, o qual procurarei descrever em diferentes momentos. Henrique Krieger estudou na Universidade Federal do Paraná, onde se graduou em História Natural em 1962. Posteriormente, foi trabalhar nos Estados Unidos, na Universidade do Havaí, concluindo seu doutoramento em 1966. Em 1969, obteve o título de professor livre-docente de genética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Sua longa e frutífera carreira incluiu passagens na Universidade de Brasília, Universidade Federal de São Carlos e no Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, locais onde exerceu chefias de departamento e outros cargos administrativos. Em 1991, juntou-se ao Departamento de Parasitologia do ICB, departamento esse que havia sido praticamente refundado pelo professor Ernei Camargo, que aqui nos honra com a sua presença. Obrigado. Após um período forçado no exterior, o professor Ernei havia retornado ao Brasil e, em meados de 1980, assumiu a posição de professor titular no Departamento de Parasitologia, onde passou a agregar uma nata de eminentes cientistas brasileiros, incluindo o nosso homenageado de hoje, o professor Henrique Krieger. Foi um momento de glória reconquistada, no qual esse departamento podia voltar a competir em termos de massa crítica com qualquer outro departamento do país e do mundo. Em nosso instituto, Henrique Krieger exerceu os cargos de chefe de departamento e diretor da unidade. Eu poderia estender essa descrição de sua carreira listando as suas numerosas condecorações, que incluem um título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, entre outras honrarias. Contudo, vou dedicar o restante do meu tempo para falar do lado humano do professor Henrique Krieger. Sim, gostaria agora de abordar alguns momentos pessoais que tive o prazer de vivenciar com Henrique Krieger e que exemplificam seu caráter e sua personalidade humanista. Em 2005, após quase 10 anos de trabalho exercido na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, iniciei conversações sobre uma possível transferência ao ICB. Lembro-me como hoje, que Krieger me recebeu em sua sala da diretoria e me ouviu com toda a sua paciência, incluindo a parte em que eu lhe dizia que, dado o grande volume de equipamentos que eu havia obtido por diferentes projetos de pesquisa, eu precisaria de muito espaço físico. A esta colocação, típica de um deslumbrado juvenil, qualquer diretor poderia ter respondido de forma mais dura, mas Henrique Krieger proferiu uma frase que nunca esqueci, como tantas outras que dele pude ouvir. Me disse com seu sorriso mesclado de sabedoria e humor:
Meu filho, o espaço mais importante que você precisa está entre as suas orelhas. Confesso que na época não tinha maturidade suficiente para compreender, mas o tempo foi me ensinando a enxergar a vida acadêmica como a outra matiz, a matiz que tanto admiro em Henrique Krieger. Lembro-me ainda que nesse mesmo dia, no jantar em minha casa, comentei com a Fernanda, minha esposa, sobre essa conversa com Krieger. Ela, que é historiadora, havia cursado fisioterapia por cerca de 2 anos, ainda na década de 1980, na Universidade Federal de São Carlos. Eis que ela me pergunta, esse Krieger é um que dava aula de genética? Respondi que sim, que inclusive havia sido professor na Federal de São Carlos. No que ela me respondeu, então, foi ele que me colocou para fora da sala de aula juntamente com um colega meu. Algum tempo depois, quando nós 3 nos encontramos no ICB, apresentei ao Krieger como minha esposa e brinquei, dizendo que ele a tinha mandado para fora da sala em São Carlos. Krieger, como sempre, não se constrangeu. E com seu sorriso e humor sempre presentes, respondeu direto, com o dedo em riste. Mirando-a, mas você mereceu. Não foi? Fernanda, certamente, também guarda até hoje um carinho imenso para o nosso querido professor. E por falar em humor, Krieger uma vez me disse, nunca confie muito em quem não tem senso de humor. Quanta verdade em uma frase tão singela. Certamente o humor não está naqueles que desfilam com seu sorriso sardônico e voz monocórdica pelos corredores. Na atual era do produtivismo acadêmico e da insípida cientometria, onde cabem a cultura, o humor e o humanismo? Na maravilhosa personalidade de Henrique Krieger sempre couberam e continuam coabendo. Já tendo saído da diretoria, Krieger ainda foi chefe do nosso departamento, para a inquietação dos que não cultivavam seus valores e, para meu deleite, devo confessar. Foi nesse período que ainda exerceu uma enorme influência na minha carreira e na maturação dos meus valores. Nada do que eu possa dizer aqui seria suficiente para descrever toda a ajuda material, profissional e humana que recebi. Mas uma outra passagem faço questão de aqui relembrar. Eu havia enviado um trabalho que julgava ser muito bom para o periódico mais importante do mundo na área de bioinformática. E a despeito da aprovação de um dos assessores, o outro parecerista destruiu qualquer imagem de mérito que pudesse existir no manuscrito, usando argumentos cientificamente inconsistentes, quando não entremeados com uma linguagem bastante descortês. Eis que me pus na sala do Krieger, desolado diante do que julgava ser uma enorme injustiça. Krieger se pôs a fechar a porta e soltou sua clássica frase, calma, meu filho, sente aqui. E, obviamente, me ofereceu um uísque para aclarar as ideias. Sim, na época, isso ainda não era proibido pela cegueira e hipocrisia, reflexos do caminho conservador e errático de nossa sociedade. Para encurtar a história, escrevi uma carta ao editor da revista refutando todos os argumentos do assessor. Carta essa devidamente atenuada do tom intempestivo que tanto assusta muito de nossos colegas recatados, mas que Krieger soube associar à sua ternura. Não preciso dizer que conseguimos reverter a decisão editorial da rejeição do artigo. São exemplos como esse que mostram a importância de um departamento em ter em seus próprios alguém com a estatura e a sabedoria de um Henrique Krieger. Contudo, para apreciar uma bela música, é preciso ter ouvidos para identificar seus acordes. Assim como para apreciar a doce e ao mesmo tempo dramática obra de Van Gogh, é preciso ter olhos. E em ambos os casos, é preciso ainda ter sensibilidade. Certa vez, Henrique Krieger comentou comigo sua visão de lealdade. Ser leal com alguém, na sua visão, não é ser subserviente com atitudes com as quais se está em desacordo. Ao contrário, é expor o desacordo face a face, dando ao interlocutor a primazia de conhecê-lo antes de terceiros e ter a oportunidade de contestá-lo. Também nessa ocasião, Henrique Krieger me disse com um sorriso e ao mesmo tempo com o dedo em riste, meu filho, nunca seja um delator, um dedo duro. Henrique Krieger considera essa atitude tão vil que jamais deve ser usada, não importa o grau que se tenha de aversão ao trem. Finalmente, um último exemplo que demonstra a personalidade de Henrique Krieger aconteceu quando, em uma banca de ingresso de doutorado em nosso departamento, não aprovou uma orientanda sua. Tendo participado como membro dessa banca, eu sabia que os critérios tinham sido eminentemente técnicos. Contudo, não deixei de me sentir mal do ponto de vista pessoal, pela aluna que eu conhecia e pelo seu orientador que tanto admirava. Entrei na sala do professor Krieger e tentei lhe justificar o porquê dessa decisão.
Ao contrário de demonstrar qualquer julgamento ou desapontamento comigo, Krieger apenas me citou o mito de Pigmalião. Foi sua maneira sutil e refinada, como sempre, de demonstrar seus sentimentos e, ao mesmo tempo, exercer aquilo que sempre soube fazer da melhor forma. Ser um professor com letra maiúscula, um sonhador e um homem de grande generosidade. Alguns anos depois, em 2013, a então chefia do departamento propôs uma eleição entre seus docentes, funcionários e estudantes, visando escolher 2 nomes de ex-professores para designar os 2 laboratórios de aulas práticas do departamento. Realizando-se uma eleição com nomes espontâneos, foram escolhidos os nomes dos professores Henrique Krieger e Jeffrey Shaw. Após uma inexplicável demora de meses, conseguimos finalmente marcar a data da homenagem. A cerimônia de descerramento das placas contou com muitos colegas, docentes, funcionários e estudantes, ainda que o idealizador da eleição estivesse visivelmente constrangido e recôndito. O uso da palavra democracia é fácil, mais complexo é exercê-la em sua plenitude. Pouco tempo depois, usando argumentos legalistas e de avaliação da produção acadêmica do professor Krieger, colegas tomaram a decisão de lhe negar a continuidade de uso da sua sala, desta vez como professor aposentado. Aos critérios cientométricos se juntaram a intolerância e a ignorância dos que não têm olhos, ouvidos e muito menos sensibilidade. Krieger provavelmente deve estar pensando nesse momento: não tem humor. Como a vida é um eterno e irônico ciclo de altos e baixos, alguns meses depois o Instituto descerrou a sua fotografia na ilustre galeria dos ex-diretores da sala da congregação. A personalidade irrequieta de Henrique Krieger não lhe permitiu descansar com tudo. Foi acolhido pelo nosso ex-diretor, professor Jackson Bittencourt, no departamento de anatomia. Quer livre testemunhar que, ao lado das insensíveis trevas de quem não conhece o mito de Pigmalião, ainda havia indivíduos com olhos, ouvidos e sensibilidade. Obrigado, professor Jackson, pelo lindo exemplo. Mesmo aposentado, Henrique Krieger pôde, assim, dar continuidade ao seu trabalho, mesclando suas atividades acadêmicas no Departamento de Anatomia e como coordenador de um INCT sobre epidemiologia da Amazônia Ocidental, no estado de Rondônia. Coube agora às novas lideranças do departamento resgatar essa história e fazer justiça com esse colega, esse profissional e esse ser humano tão grandioso. A criação e concessão deste título de membro honorário do Departamento de Parasitologia ao professor Henrique Krieger foi aprovado em conselho de departamento e vem restituir algo que se perdeu na insensibilidade acadêmica desses últimos anos. Sua sala, professor Krieger, infelizmente não será recriada, mas para a memória daqueles que lá desfrutavam da sua companhia, ela vive nas lembranças de um maravilhoso ser humano que lá estava. Eu iniciei essa fala mencionando o conhecimento de Henrique Krieger pelo Yiddish. Há na cultura judaica um conceito que pode ser exprimido em uma única palavra, Mensch. Uma tradução literal da palavra Mensch, do alemão, seria pessoa ou gente, certo, professor Carlos? Para os judeus, ela transcende muito mais do que esse significado. Engloba várias virtudes, um ser humano justo, bom, íntegro, digno, ético e generoso. Enxergo Krieger como um humanista, um homem que coloca valores da condição humana acima da ideologia, da religião e das pequenas tribos que naturalmente se estabelecem em nossas relações. Ser tantas vezes chamado por ele de meu filho, tem alegrado e acalentado minha alma, e a de todos aqueles que também têm esse privilégio, tenha certeza, Henrique Krieger. É por isso que estamos aqui, Henrique Krieger. É porque me sinto tão feliz e regozijado em poder lhe oferecer, em nome do Departamento de Parasitologia, esta humilde, mas muito sincera homenagem. Isaac Newton, em 1675, escreveu: "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes." Conceito que tem origem muito mais antiga do que Newton, mas cuja frase está cunhada até hoje nas moedas britânicas. Obrigado, Henrique Krieger, pelos seus ombros, por todos os ensinamentos e, acima de tudo, pelo seu exemplo. Que esse exemplo continue nos inspirando, agora e sempre, para continuarmos enxergando cada vez mais longe. Muito obrigado. E agora, em nome do Departamento de Parasitologia,
que inclusive está representado pelo chefe e vice-chefe do departamento, eu vou passar a entrega de mais uma placa, certo, professor Krieger? Opa! Deixa cair. Que diz: o Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo concede ao professor Dr. Henrique Krieger a condecoração de membro honorário do Departamento de Parasitologia, pelo enorme exemplo de conduta ética, pessoal e profissional ao longo de sua produtiva carreira acadêmica. Nossos mais sinceros agradecimentos. Obrigado. Senhora diretora, posso resumir a chamada de todos vocês como meus amigos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras dos meus amigos Gruber, Jackson, e dizer que eu vou começar a acreditar que eu sou uma pessoa boa, porque depois de ouvir tudo isso... Mas eu gostaria de falar aqui sobre algumas coisas. Eu não trouxe nada escrito porque eu não posso mais ler, não é porque eu seja preguiçoso, mas é que eu não posso mais ler. Lembrar de algumas coisas que eu acho que expressam mais ou menos a minha visão da academia. Bom, a primeira delas foi eu como estudante de História Natural, no ano de 1959, posso precisar essa data, e era presidente do Centro de Estudos de História Natural, que era uma organização estudantil dos alunos de História Natural, e que tinha como visão uma visão acadêmica da universidade. E eu, como aluno, nessa época, me dei conta que era o ano de publicação de um livro, talvez o livro mais importante da biologia, que se chamou A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, em 1959, 100 anos depois, nós organizamos uma semana de estudos sobre a obra de Charles Darwin. E essa semana, nós conseguimos, através de vários processos, trazer para Curitiba alguns expoentes da ciência brasileira, que era o professor Castro Faria, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era um especialista em paleontologia, o professor Antônio Brito da Cunha, aqui do Instituto de Biologia, e os locais, professor Newton Freire Maia e o professor Padre Jesus Moure, que era um eminente zoólogo nossa faculdade. Lembro que isso se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é uma coisa que se dividiu depois, eu não sei bem porquê, porque a unidade dessas de filosofia, ciência e letras era uma coisa importante para a cultura do povo. Essa realização foi na Biblioteca Pública do Estado do Paraná, que ficava no centro da cidade e era aberta para todo o público. Então, nesse ciclo de conferências, eu acho que foi a minha primeira experiência como um acadêmico interessado na divulgação da ciência e de uma das coisas do tripé da academia. E nesse aspecto, eu devo lembrar que, ao mesmo tempo que eu
que a gente organizou isso, o Centro de Estudos de História Natural, eu também fazia parte vamos dizer assim, do diretório acadêmico no departamento fiscal, da ala esquerda dos estudantes. Então fazia também uma parte de política, uma parte acadêmica e esportiva também. Não em futebol, porque eu era um grande perna de pau. Mas em basquete, por causa da minha altura, e naquele tempo era uma altura bastante significativa perante a média da população, eu jogava mais ou menos e era do time da faculdade. Isso aí eu estou falando a meu respeito, mas eu falei sobre 4 pessoas aqui, que são vamos dizer assim, os elementos do qual a minha geração podia se basear para atingir outros objetivos, aqueles ombros que o professor Arthur se referiu. Eu fui estudante do professor Newton Freire Maia no laboratório, fui monitor do departamento, fiz iniciação científica sob orientação do professor Freire Maia. E depois, quando eu fui para o Havaí, essas coisas, como o Arthur só se baseou em uma figura que não acho ser a mais importante, mas lá eu consegui trabalhar com o professor Newton Morton, que na época era um dos maiores geneticistas humanos do mundo e criador de praticamente uma nova disciplina dentro da área que ele chamou, aliás, de epidemiologia genética. Onde eu fiz minha tese, depois voltei ao Brasil e acabei meus dias de academia aqui na Universidade de São Paulo, nesse instituto. Essa trajetória, eu não acredito que podia ter sido feita se não fossem esses pilares do qual eu me baseei. E aqui dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, eu lembro sempre das palavras de um estudante meu, Ricardo Godoy, que falou: eu tive a melhor das educação superior, né? A melhor das educações de nível superior, que eu trabalhava num laboratório e cujos vizinhos, e nós convivíamos com todos os vizinhos, eram nada menos do que o professor Ernei Camargo, o professor Marcelo Barcinski, o professor Jeffrey Shaw, o professor Bernardo Beigon. Então, eram todos membros de academia, de tudo isso, quer dizer, e esses estudantes tinham a possibilidade de conviver com esses profissionais. O recado que eu gostaria de dar, e vamos esquecer o passado, porque o futuro é mais curto e cabe direito no que eu vou falar. A universidade, como tal, não pode ser estanque. Tanto fisicamente, como é estanque a USP, quer dizer, eu tenho aqui um instituto, quilômetros daqui tem outro, lá na cidade tem outras e assim por diante. Não que os da cidade estejam errados, não, porque eles fazem parte daquilo que nós conseguimos classificar como escolas e não mais college ou faculdades, porque são as escolas de medicina, a escola de direito, que devem estar lá mesmo. Mas eles deviam passar antes por esses estudantes, por uma convivência
ampla, tanto de estudos, como de culturais, como políticas, como esportivas até, qualquer coisa desse tipo, mas as pessoas precisavam se encontrar. E eu acho que aqui na Universidade de São Paulo esse encontro é muito difícil. Da mesma maneira que o Arthur citou a Fernanda, eu vou citar um caso também. Eu, como bom velho, gosto de causa, né? Então vou contar o caso também, que eu estava tomando café numa padaria perto de casa e tinham duas jovens senhoras tomando café do lado de uma mesa também. Bom, esse quando eu falo jovens senhoras, porque na minha idade todos são jovens, então só podia ser jovem senhora. Então eu estava lá e uma delas quando nós estávamos indo embora, levantou e perguntou para a minha mulher: é o professor Krieger? Ela disse: é. Eu me virei para trás, né? Eu não sei, porque eu não enxergo mais bem. Eu acho que estava todo mundo já vestindo máscara ou tirando máscara, alguma coisa assim. E ela disse: não, o senhor era muito querido por nós. Eu disse: bom, deve ser aluna, como a Fernanda foi. Ela disse: não, eu era aluna lá, assim, mas eu era aluna de estatística. O senhor lembra? Aí eu me lembrei. Nós tínhamos seminários conjuntos com o departamento de estatística, que era das exatas, mas nós tínhamos seminários juntos. E com isso eu tive um estudante meu que veio da estatística, que ele fez o mestrado comigo, depois se mudou e fez o doutorado lá na COP, lá no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo de essa convivência vou chamar assim, de interesses, é muito importante para a sociedade em que vivemos. Essa elite, sem nenhum preconceito, ela deve ter uma cultura ampla, aberta e socialmente justa. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Bom, eu agradeço muito as palavras do Jackson, professor Karsten, Arthur. Eu acho que é um momento que a gente queria propiciar vocês ao departamento, principalmente ao professor Henrique Krieger. E as suas palavras, professor, porque eu acho que a gente não pode deixar nesse momento agora, com máscara e tudo, com poucas pessoas aqui, de lembrar que a universidade é esse lugar que tem que ser plural, que tem que integrar as pessoas e que a gente tem que trazer a história da universidade, mas a gente tem que pensar no nosso presente, mesclando essa história e trazendo isso para o nosso futuro. É um exercício complexo, difícil, mas que eu acho que todos nós temos que ter esse preparo para que os nossos estudantes, porque nós estamos aqui por causa deles, né? Então eu acho que a gente tem que preparar esse ambiente e trazer as pessoas para esse convívio. Então fica a nossa homenagem, os parabéns pela sua trajetória, que essa muito singela comemoração marque, né, mais um momento especial para o senhor e para o Departamento de Parasitologia e para todo o ICB. Então agradeço a presença de todos, desejo um ótimo final de ano, boas festas, que a gente tenha um 2022 melhor, com mais saúde, né, com muita paz para todos nós, para que a gente possa continuar construindo essa universidade em movimento constante, que ela seja mais integrada do jeito que nós todos queremos. Muito obrigada a todos.